pessoal, beleza? Jordão Jovino aqui novamente. Irei apresentar aqui para vocês mais um estudo de caso, tá? Utilizando aí scanner, osciloscópio e raciocínio lógico, ok? Dessa vez aqui iremos apresentar uma Mercedes B200 1.6 turbo ano 2014. Esse motor aqui ele é com injeção direta, ele possui dois comandos de válvulas com variação em cada um dos comandos, tanto no comando de escape e no comando de admissão. O sincronismo mecânico desse veículo se dá por corrente, tá ok? Então esse daqui é o motor da Mercedes e essa daqui é a Mercedes B200. Qual que é a reclamação desse veículo? Luz da injeção acesa. Afetou o desempenho do motor? Não, mas estava com a luz da injeção com a descrição sensor de fase, tá ok? Você poderia apagar a luz da injeção e novamente ele retornava ali com o código e apresentando a descrição sensor de fase, correto? Pessoal, vou deixar uma pergunta aqui para vocês, né? Por onde eu começo a minha análise, né? Por onde você começa a sua análise? Você começa ali colocando um manômetro, você começa ali analisando o sistema de ignição, analisando os bicos injetores, analisando os sensores, rotadores, né? Você já percebeu que isso aí demanda um tempo? Não é uma coisa tão rápida analisar os componentes, né? Então, por isso que é importante ali você saber fazer leitura dos parâmetros, né? Para você ali, usando ali o raciocínio e otimizar o seu tempo, aplicando as ferramentas corretas para você chegar ali no objetivo, tá ok? Pessoal, baseando aí no código de falha, sensor de fase, né? Então entramos aqui capturando 4 sinais do veículo para mapear a parte ali de sincronismo, tá bom? Então aqui em azul temos o sensor CKP, sensor de rotação em azul. Pelo tipo de gráfico ele é magneto resistivo. Em amarelo temos o transdutor de pressão, tá? Transdutor de pressão para identificarmos a posição do pistão em relação aos sensores, tá? Então aqui eu tenho o pistão, chegou lá em cima, eu tenho o PMS, pistão desceu, PMI. Aqui eu posso observar se existe uma possível obstrução de escape, mas como estamos analisando, né, sensor de fase, iremos dar foco em sincronismo, né? Então, por que eu vou analisar uma obstrução de escape, tá? Então, eu vou ficar atento aqui o PMS do transdutor de pressão. Em verde temos o sensor de fase CMP, em roxo CMP de admissão. Em roxo temos o sensor de fase do escapamento, tá? Galera, prestem atenção que o transdutor de pressão, eu apliquei ele no cilindro número 4. Observem isso, gravem isso. Eu apliquei o transdutor de pressão no cilindro número 4, ok? Então, mais para frente eu vou falar para vocês o porquê em observar isso que eu estou falando para vocês, que eu apliquei o transdutor de pressão no cilindro número 4. Então, baseando aqui no nosso gráfico, eu vou pular aqui para um outro slide. Baseando aqui no nosso gráfico, o nosso transdutor de pressão, o PMS dele com o sensor de rotação CKP coincide com o dente número 13. Então, o meu pistão em PMS coincide com o dente número 13 do sensor CKP, sensor de rotação. O PMS do pistão coincide com o primeiro dentinho do sensor de fase de admissão. O PMS do nosso motor coincide com o final deste dentão do sensor de escapamento, tá? Então aqui eu tenho a leitura do nosso motor. Para saber se a nossa leitura está certa ou não, precisamos de um outro veículo como referência. Esse outro veículo tem que ser um veículo bom. Você não pode ali capturar um outro veículo problemático e basear um possível erro, né? Então, precisamos utilizar um banco de dados. Em nosso estudo aqui, utilizamos o banco de dados da Doutor IE.
Então, o transdutor de pressão aqui da Dr. Iê coincide... Deixa eu buscar aqui um outro slide. Aqui temos o sinal... Deixa eu comentar aqui também nesse slide aqui um pouco das informações que estão aqui. Aqui temos o transdutor de pressão. Temos também o sensor de fase de escapamento, admissão e o sensor de rotação magneto-resistivo. Vamos para um próximo slide. Observe que no sinal deles o PMS, transdutor de pressão, coincide entre o dente número 13 e o dente número 14. E o PMS deles está quase coincidindo com o final deste dente do sensor de escape. E ele está quase aqui no meio do sensor de fase de admissão. Se a gente voltar aqui na nossa imagem, isso daqui tem que prestar muita atenção porque você pode cometer erro mesmo tendo um osciloscópio, tendo as ferramentas capturando a imagem, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de capturar a imagem, tem pessoas que têm facilidade para capturar a imagem, mas mesmo que você tenha facilidade, você tem que prestar atenção, né, naquela imagem que você está capturando, porque senão você pode cometer erros, né? Então, observe aqui, ó, nesse nosso estudo, como você pode cometer um erro também. Então, observe aqui novamente, aonde o transdutor de pressão da Dr. Iê está em relação ao sensor de fase, escape e o sensor de fase, admissão. Vamos voltar para a nossa. No nosso gráfico, o nosso transdutor de pressão está no começo do dentinho de admissão. Da Dr. Iê está no final do primeiro dentinho. No nosso, no começo. No deles, está no final. Pessoal, está errado? Calma, vou explicar para vocês. A Dr. Iê, eles capturaram com o transdutor de pressão no cilindro número 1. Nós capturamos no cilindro número 4. Por quê? Porque no veículo, no cilindro número 4, estava mais fácil para a aplicação, né? Mas temos que ter o conhecimento dessa diferença, que quando um está em combustão, o outro está em contrabalanço, tá? Então, tendo essa informação em mente, o nosso PMS do transdutor de pressão está aqui, nessa região. Aqui é o contrabalanço. PMS do cilindro número 1, contrabalanço do cilindro número 4. O nosso transdutor de pressão está nessa região. Voltando para a imagem, o transdutor de pressão aplicado pela Dr. Iê está nesta posição, porque eu estou capturando pelo cilindro número 4, então o contrabalanço do cilindro número 1 está nessa região. Então, da Dr. Iê, o transdutor de pressão deles, esta torre aqui, está nesta posição. Pessoal, essa informação que eu estou passando para vocês, isso aqui é de se cobrar, tá? É informação útil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, está acompanhando, deixa uma curtida aí para nós, faça um comentário. Por quê? Para o algoritmo do YouTube entregar esses vídeos para outras pessoas igual você, né, também está acompanhando aí esse nosso conteúdo que a gente passa para vocês gratuitamente, ok? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, para você é útil, você gosta dessas informações, deixa um comentário. Fala qual cidade que você é, dá uma força para nós também, beleza? Pessoal, então voltando aqui na linha de raciocínio, né? Transdutor de pressão aqui da Dr. Iê, né? Final de escape. No final do dentinho, do primeiro dentinho de escape. Vamos voltar para a nossa com uma outra visão, tá ok? Então tá aqui, ó, escape em roxo e o contrabalanço nosso, onde seria o transdutor de pressão da Dr. Iê, também está no final do dentinho, tá ok? E em relação ao sensor de fase de admissão, estamos aqui também quase no meio do dente, igual o da Dr. Iê, admissão em vermelho da Dr. Iê. Se você puder deixar as cores iguais ao banco de dados de referência, fica mais fácil, tá bom? Então, resumindo, PMS do motor está correto em relação ao sensor de rotação, CKP. Sensor de fase está correto, fase de admissão.
e face de escape também está correto. Então tudo aqui está correto, tá? Só que olha o detalhe, se você basear apenas nos pontos, né, para ver se o motor está no sincronismo correto e deixar algumas informações de lado, é aí que você pode deixar alguma informação escapar, tá? Então, observem aqui novamente no gráfico da doutora IE, no gráfico de escape. Gráfico de escape, 1 dentinho, 2 dentinhos, 3 dentinhos, 4 dentinhos. Então, a engrenagem do sensor de escape tem 4 dentes. Posição da roda fônica com a de escape. Então, essa aqui é a engrenagem onde está aplicado o sensor e está fazendo a leitura desses dentes. Dentão, dentão, dentinho, dentinho. Dentão, dentão, dentinho, dentinho. Então, aqui eu estou vendo os 4 dentes corretamente. Vamos para o nosso gráfico. Dentão, dentão, dentinho, dentão. Dentão, dentão, dentinho, dentão. Observou alguma coisa aqui? Tem 3 dentes no nosso gráfico. Na engrenagem não tem 4 dentes. Então, dentão, dentão, dentinho. Aqui eu deveria ter um outro dentinho, eu não tenho esse dentinho. Então, está faltando um dente na engrenagem do sensor de fase de escapamento. Na engrenagem de escapamento, ok? A engrenagem do comando de admissão, dentinho, dentinho, dentão, dentão, está correto, tá? Porque aqui eu também tenho 4 dentes na admissão, dentinho, dentinho, dentão, dentão. Então, indo aqui além, retiramos o sensor de fase, né? O sensor de fase ele fica aqui, nesse local. Retiramos o sensor de fase e entramos com a câmera para observar a engrenagem, como que estava os dentes ali, né? Porque se eu não estou enxergando com o sensor, o que aconteceu lá na parte mecânica? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo primeiro. Deixa eu ver se eu consigo soltar esse vídeo aqui. Aqui colocamos a câmera nesse orifício e ficamos ali girando, né, o motor para fazer a contagem dos dentes, né? Então aqui eu tenho o dentinho. Vamos girar mais um pouco. Mais um dentinho. Dessa vez aqui é o dentão. Mais um dentão. E dentinho novamente. Pessoal, então aqui eu tenho os 4 dentes corretos, tá? Mecanicamente eu tenho os 4 dentes corretos. Mas no nosso sinal falta um dente. Então o que é o problema? É o sensor? Por que o sensor não está lendo um dente? Mas como pode o sensor ler os outros dentes e não ler um dente apenas? Como pode um sensor com problema não ler apenas aquele dente específico? Né? Se tivesse com problema, uma hora ele poderia falhar, uma hora ele poderia dar o sinal corretamente, mas não, ele não mostra um dente. E um dente específico, que é esse dente aqui. Esse dentinho aqui teria que ter um dentinho aqui também, não tem. Por que ele não mostra só esse dentinho aqui? Né? Então, galera, resumindo, para não ficar um vídeo longo, né, cansativo, fizemos a medição de profundidade em relação à carcaça até o dente da engrenagem, de todos os dentes, dos 4 dentes. E um dente em específico, ele estava com a profundidade maior em relação aos demais. Então a gente não sabe qual que é o proceder, né, do veículo que chega para você, mas podem ter substituído esse comando. Observe que tem uma marcação aqui nesse comando de ferramenta, né, ou esse comando caiu no chão, ou bateram alguma ferramenta em cima do sensor, não sei. Tem uma marcação aqui, essa marcação gerou uma profundidade nesse dente.
Se eu pudesse mostrar para vocês esse comando, essa engrenagem aqui, ela não é igual a engrenagem, por exemplo, dos motores EA111, que ela é mais sólida, ela é mais fina. Então ela tem a possibilidade de você bater e amassar esse dente, né? Foi o que ocorreu nesse veículo, né? Tem uma marcação aqui, provavelmente caiu ou bateram alguma chave aqui para fazer alguma manutenção, né? E isso ocasionou esse dente aqui ficar com uma profundidade maior. Se eu não me engano, foi 1 milímetro de diferença em relação aos demais. Então isso foi o suficiente para ele não aparecer aqui. Então foi feito o reparo nesse comando, né, e foi corrigido esse defeito. E eu estou aqui passando isso para vocês gratuitamente, tá ok? Então, pessoal, tendo ali raciocínio lógico, observando aqueles gráficos que vocês capturam, principalmente, né, nós que trabalhamos com o osciloscópio, sempre observar a imagem, tá? Não ficar viciado no que você faz, porque quando você obtém um vício, você deixa coisas valiosas passarem de lado. Então não pode ficar viciado, né? Sempre dá uma atenção a mais aí no seu diagnóstico, dá uma atenção a mais no gráfico, sempre ficar analisando de novo, né? Porque alguma coisa pode passar desapercebido. Imagine nós aqui viciados em apenas ver o ponto do motor, a gente ia olhar aqui e ia falar que está tudo bem, mas não observando que tem um dente aqui, isso daqui ia passar batido. Imagine a dor de cabeça que ia ser, né? Falando que estava no sincronismo correto. Ia ser punk, né? O que ia acontecer? Vocês já sabem o dia a dia como que é, né? Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, fala de qual cidade você é, para o YouTube entregar nossos vídeos para outras pessoas também e ajudar aí o nosso trabalho. Pessoal, é isso daí. Muito obrigado e até o próximo estudo. Tamo junto.